O período regencial. Vamos falar um pouco sobre o período regencial? O período regencial foi uma fase importante da história do Brasil, ocorrida entre 1831 e 1840, situada entre o primeiro e o segundo reinado. Este período iniciou-se com a abdicação de Dom Pedro I, que deixou o trono para seu filho Dom Pedro II, ainda criança na época. Como Pedro II era menor de idade, o Brasil foi governado por uma série de regências provisórias e depois permanentes, compostas por líderes políticos que tinham a tarefa de manter a estabilidade e a integridade do país. Esse período foi marcado por grandes desafios e conflitos, como a revolta dos Males, a cabanagem e a balaiada. Vamos falar um pouco sobre as revoltas. Revolta de Carrancas. A Revolta de Carrancas, ocorrida em 1833, foi um episódio significativo dentro do contexto das revoltas de escravas no Brasil. Aconteceu na região de Carrancas, em Minas Gerais, e envolveu um grupo de escravos que se levantou contra a opressão de seus senhores. Liderados por alguns grupos de escravos da fazenda de Manuel da Silva Ferreira, os revoltosos conseguiram tomar a propriedade e matar alguns dos seus algozes. No entanto, a revolta foi rapidamente sufocada pelas autoridades locais e os escravos envolvidos foram punidos severamente. Revolução Farroupilha. A Guerra dos Farrapos, também conhecida como a Revolta dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, foi uma das revoltas provinciais que aconteceram no território brasileiro durante o período regencial. Ela ganhou notoriedade pelo maior tempo de duração, 10 anos, e além disso foi uma das que apresentaram maior ameaça à integridade territorial brasileira. Revolta da Cabanagem. A Revolta da Cabanagem foi um movimento popular ocorrido na província do Grão-Pará, no Brasil, entre 1835 e 1840, durante o período regencial. Este conflito surgiu como resultado de profundas insatisfações sociais, econômicas e políticas entre a população local, composta majoritariamente por indígenas, mestiços e negros, que viviam em condições precárias. A revolta foi marcada pela tomada de Belém, a capital da província, pelos cabanos, como eram chamados os revoltosos. Revolta Sabinada. A Sabinada foi uma das revoltas provinciais que aconteceram no Brasil durante o período regencial, a época de transição do primeiro para o segundo reinado. Essa fase regencial foi iniciada quando Dom Pedro I abdicou do trono para que seu filho Pedro de Alcântara pudesse assumir. A Constituição de 1824, no entanto, estipulava que Pedro de Alcântara deveria ter pelo menos 18 anos para tomar posse do trono. Assim, até que isso acontecesse, o Brasil seria governado temporariamente por regentes. Revolta Balaiada. A Balaiada foi uma revolta popular ocorrida na província do Maranhão, entre 1838 e 1841. Seu nome se referia aos balaios, cestos fabricados na região. As classes menos favorecidas estavam insatisfeitas com a situação precária vivida e não toleravam mais os demandos dos líderes locais, que governavam a província de forma autoritária. Os revoltosos entraram em combate contra as tropas do governo central e foram derrotados. Revolta de Males.
A escravidão foi uma instituição que existiu no Brasil durante mais de 300 anos, e indígenas africanos e seus descendentes foram escravizados ao longo desse período. A história da escravidão é também a história das fugas, das lutas, isto é, da existência em geral daqueles que foram escravizados. O Brasil foi o país que recebeu o maior número de africanos escravizados, quase 5 milhões. Isso significa que, ao longo dos séculos, a resistência contra a escravidão manifestou-se de diversas maneiras. E locais como o Quilombo dos Palmares foram transformados em um dos grandes símbolos de luta. E acabamos aqui as revoltas regenciais.